Então, para Aristóteles, a Terra é eterna, o cosmos inteiro é eterno, e tudo gira em torno da Terra. Todas as esferas giram em torno da Terra, e o firmamento, a última delas, gira no movimento eterno. Já que nada foi criado, nada disso irá perecer, e irão apenas continuar se movendo eternamente. No mundo sublunar, existe o movimento finito, existe a geração e a corrupção, ou seja, as transformações da matéria, dos quatro elementos, ar, água, terra e fogo. No céu, existe a permanência etérea e o movimento perfeito e eterno, que é o movimento circular. Aqui nessa imagem mostrando o aparente giro das estrelas. De fato, a Terra girando, e no hemisfério norte, as estrelas parecem girar em torno da estrela polar. As teorias cosmológicas de Aristóteles formaram a base do que seria a cosmovisão do mundo ocidental por cerca de 2000 anos. Então, através de Platão, Aristóteles adotou a teoria física de Empédocles, que afirmava existirem 4 elementos: ar, água, terra e fogo, mas o quinto elemento, também derivado dos 5 sólidos perfeitos de Platão, então tem que ter um quinto, o éter. Ele afirma que esses 4 elementos estão no centro do cosmos, cada um em seu lugar natural, formando basicamente a Terra. E o quinto elemento, o éter, forma as esferas celestes. No mundo sublunar, que é a Terra, o movimento é sempre finito e ele é linear. Os corpos tendem ou para cima ou para baixo. O fogo tende para cima, a terra tende para baixo. Os outros dois ficam intermediários. E no mundo supralunar, ou seja, da lua para cima, o movimento é eterno e circular. Só o movimento circular que pode ser eterno. Poderia perguntar: e o que existe além da esfera do firmamento, além das estrelas fixas? Aristóteles diria que não existe nada, não existe coisa alguma. Não há vazio, não há espaço. Ali acaba a existência, ali acaba o universo. O universo é esférico, o universo é finito. Ele diz, inclusive, que se o universo não fosse finito, ele não seria perfeito. E o cosmos, como um todo, é perfeito, na visão de Aristóteles e também na visão de Platão, já que ele reflete a perfeição das ideias em Platão e em Aristóteles é uma perfeição eterna. Para Aristóteles, somente a Terra está sujeita à mutabilidade, enquanto o céu é imutável e perfeito. Tudo aquilo que é feito de éter é imutável. A Lua, então, para Aristóteles, é eternamente idêntica. O Sol é eternamente idêntico. Tudo que eles fazem é apenas girar no movimento eterno, no movimento perfeito. A Terra, que é composta pelos 4 elementos, não é perfeita e ela é mutável, ela se modifica ligeiramente em certos aspectos. Como Aristóteles pensava que a Terra é eterna, que ela não havia sido criada em nenhum momento, não havia surgido em nenhum momento e que nem iria perecer de todo jamais, como que ele explicava o fato de que a civilização humana não está extremamente avançada, muito mais do que estava, já que teve uma eternidade antes para progredir. Aristóteles pensava que, sendo a Terra eterna, os aspectos da natureza, como por exemplo as espécies animais, também eram eternos. Então, a humanidade, como uma espécie, também era eterna. Sempre existiram humanos na visão de Aristóteles. E por que não progrediram infinitamente? Ele argumentava que se pode observar que ocasionalmente ocorrem grandes desastres naturais, ocorrem terremotos, ocorrem enchentes e outros eventos de grande magnitude, como o evento que supostamente teria destruído a mítica civilização da Atlântida, tal como é narrado por Platão nos livros
Timeu e da Atlântida. Então ele pensava que ocasionalmente ocorriam essas grandes perturbações na Terra, grandes eventos cataclísmicos, que destruíam a civilização. E esses eventos destruíam principalmente aqueles que viviam perto da costa. No caso da Grécia e de outras civilizações antigas, as cidades tendiam a ficar perto do mar. Elas não eram construídas em regiões de grande elevação, regiões de difícil acesso. No entanto, estando perto do mar, essas cidades eram mais suscetíveis a maremotos, a enchentes e coisas do tipo. Então, quando ocorriam esses eventos, as cidades eram destruídas, as pessoas da cidade morriam e sobreviviam apenas aquelas pessoas que viviam isoladas nas montanhas, nas florestas, regiões mais distantes e, em geral, mais altas, que sofriam menos com esses eventos. Só que essas pessoas, Aristóteles dizia, eram pessoas de pouca formação intelectual. Pastores das montanhas não sabiam ler e escrever, não viviam em cidades, não praticavam a filosofia, não tinham uma arte muito avançada. Então, quando ocorriam os desastres, as pessoas mais desenvolvidas da cidade pereciam, boa parte da humanidade morria, sobrava apenas pessoas mais simples. Com o tempo, eles iriam se multiplicar, iriam descer de novo para a região costeira, iriam formar cidades, iriam se desenvolver para depois, novamente, um outro desastre natural nivelar a humanidade. Então, o modo como ele explicava era que, basicamente, a humanidade tinha que recomeçar praticamente do zero a cada intervalo de tempo. De modo que era por isso que não estaríamos agora no mais alto grau de desenvolvimento. Na concepção de Aristóteles, existe uma divisão radical, uma distinção radical entre o mundo sublunar e o mundo supralunar. O mundo sublunar, que é a Terra, é aquilo que é imperfeito. A Terra e tudo que existe nela, os seres vivos, a geografia, tudo isso é imperfeito e é mutável, já que são compostos por 4 elementos que se alteram. Enquanto que o mundo supralunar, a Lua, os planetas, o Sol e as estrelas, tudo isso é perfeito. Ele imaginava que os planetas, que ele concebia como radicalmente distintos da Terra, eram esferas perfeitas de éter. A Lua, na visão de Aristóteles, era uma esfera perfeita. A Lua seria perfeitamente lisa e uma forma ideal da esfera. Assim também o Sol, os planetas e as estrelas, cada uma fixa na esfera do firmamento. Então, essa visão de Aristóteles, essas suas teorias, predominaram no Ocidente por muito tempo. Houveram várias teorias distintas dessas antes de Aristóteles, pré-socráticos, e depois dele. Por exemplo, os epicuristas, que defenderam a teoria atomista de Demócrito, que afirmavam que existiam muitos mundos. Porém, a de Aristóteles acabou sendo considerada a mais sensata e foi aquela que predominou. A teoria se pode dizer até platônico-aristotélica. Tem elementos de Empédocles, elementos de Pitágoras. Essa teoria, no entanto, na antiguidade foi aprimorada por outros pensadores, outros estudiosos, sendo o principal deles Cláudio Ptolomeu. Ele pega como base a teoria de Aristóteles e a desenvolve. Porque havia uma dificuldade com aquela teoria de Aristóteles que afirmava que as estrelas, os planetas e tudo mais, acima da Lua, girava numa esfera perfeita de éter. O problema eram justamente os astros errantes, os astros que vagabundeiam, os vagabundos do céu, que são os planetas. A palavra planeta significa vagabundo, ou seja, aquele que vaga sem rumo. Por quê? Ora, se você observar o céu por muito tempo, e vários antigos faziam isso, você verá que as estrelas, como um todo, parecem se mover na mesma direção e na mesma velocidade. Porém, existem algumas estrelas
mais brilhantes que as outras, geralmente, parecem maiores, que não se deslocam na mesma direção e na mesma velocidade. Elas às vezes parecem ir mais rápido ou mais devagar e parecem até retroceder em alguns momentos. Esses corpos são os planetas. Aqui, um movimento de um planeta, movimento retrógrado, ou seja, em relação às outras estrelas, ele parece às vezes voltar, às vezes ir na direção oposta. E por que que isso é um problema? Ora, Aristóteles disse que os planetas estavam incrustados em esferas perfeitas, e essas esferas também realizam um movimento perfeito, que é o movimento circular. Mas como realizando um movimento perfeito circular, um movimento que nunca varia de velocidade, de direção, como eles iriam perfazer essas órbitas estranhas no céu? Como que eles iriam avançar, retroceder, aparentemente desacelerar e acelerar em seu movimento? Isso aí não se adequava à ideia de que eles estavam em esferas perfeitas e que o seu movimento, assim como todos os movimentos celestes, eram perfeitos. Para explicar o movimento dos planetas, Ptolomeu introduziu epiciclos nas esferas de Aristóteles. Ele fala o seguinte: Aristóteles estava correto em dizer que todo o movimento do céu é um movimento perfeito e todo movimento do céu é um movimento circular. Porém, para explicar o modo como os planetas parecem às vezes ir e vir, você deve compreender que, além das esferas maiores, onde eles estão, existem esferas menores que se conectam a essas esferas maiores e os planetas giram nessas esferas menores que estão conectadas às esferas maiores. E combinando o movimento dessas esferas, você tem o aparente retroceder e avançar dos planetas em relação à esfera das estrelas. Seria como nessa imagem aqui. O planeta está numa esfera que gira sobre outra esfera. Então, da perspectiva de quem está na Terra, às vezes ele parece voltar, às vezes parece adiantar-se, ir mais rápido, mais devagar. Só que, na realidade, ele está se movendo sempre no movimento perfeito, sempre circular, sempre na mesma velocidade, mas é um movimento combinado de duas esferas. Aqui outra imagem que demonstra. Quando ele parece voltar, na verdade é por conta dessa segunda esfera, desse epiciclo. Esses epiciclos de Ptolomeu explicavam o movimento planetário, porém eles resultavam em cálculos muito complexos. Isso porque se está partindo da ideia errada. Está partindo da ideia de que a Terra está imóvel no centro e os planetas estão girando em torno da Terra. Então, o único modo de explicar o movimento deles é por meio desses epiciclos, que combinam esferas e que resultam num cálculo bastante complexo. Isso aqui, alguns viram como algo que poderia indicar um erro. O céu, eles pensavam, é perfeito, e aquilo que é perfeito deve ser o mais simples possível. Por que que o céu é tão complexo assim? Para que esses epiciclos? Não faz sentido. Faria muito mais sentido se fossem só esferas, cada planeta numa esfera, e girando, todas numa mesma velocidade, sempre do mesmo modo. Caso essa ideia de que o céu é perfeito, de fato, tenha consistência. Na época, já alguns pensaram assim, dizendo que deveria haver uma explicação mais simples. O céu não poderia ser tão complexo assim, não era necessário que fosse desse modo. Então, por que que se deveria supor que era assim? Se tinha essa ideia de que a natureza deveria ser perfeita em certos aspectos, ser simples, a simplicidade como uma indicação de perfeição. Esse homem aqui, Aristarco de Samos, elaborou uma teoria diferente, uma teoria que explicava os fenômenos de modo mais simples. Aristarco foi o primeiro a teorizar que a Terra gira em torno do Sol. Aqueles movimentos complexos dos planetas, aqueles cálculos difíceis, aqueles epiciclos, só eram necessários se você considerasse que a Terra era o centro. Agora, se você colocasse o Sol no centro e considerasse que a Terra
estava girando em torno do Sol, assim como os outros planetas, os cálculos eram muito mais simples. Bastaria uma só esfera para cada planeta e explicaria o movimento deles em relação à Terra, que também estaria se movimentando. Alguns pitagóricos chegaram a dizer que a Terra não era o centro do cosmos. Diziam que a Terra e também o Sol giravam em torno de um fogo central. Falavam que existia no cosmos um fogo central, não era o Sol. O Sol girava em torno desse fogo, a Terra também, e os outros planetas. E, inclusive diziam que existia outro planeta que nós não víamos, mas que deveria estar lá, que era a Contra-Terra. Isso para que o número total desse 10, porque 10 é o número perfeito e o universo deveria ser perfeito. Porém, Aristarco não introduz essa Contra-Terra nem esse fogo central. Ele trabalha com aquilo que é possível ver, com os fenômenos. Nós vemos o Sol, vemos os planetas, a Lua, e aí ele elabora a teoria heliocêntrica pela primeira vez, se contrapondo à teoria geocêntrica de Platão, Aristóteles e Ptolomeu. Aristarco viveu na época helenística, teria trabalhado em Alexandria. Alexandria, entre os séculos 3 e 1 a.C., era o principal centro intelectual do mundo. Substituiu Atenas como o centro da cultura do mundo. Atenas permaneceu como o centro da filosofia. Lá, mesmo no período helenístico, foram fundadas as escolas principais da época: o epicurismo, o estoicismo, a escola cínica, a escola cética. Mas, em termos de desenvolvimento das ciências particulares, ou pelo menos as ciências tal como eram naquele período, protociências, pode dizer, Alexandria era a cidade principal. Ali, por exemplo, viveu Euclides, um grande matemático. E nessa cultura helenística, nesse mesmo período, viveu também Eratóstenes. Aristarco havia elaborado a teoria que explicava os fenômenos a partir do heliocentrismo. Eratóstenes promove avanços em termos de geografia, em termos de medição da Terra. Eratóstenes criou um mapa do mundo que até então era o mapa mais preciso já feito. O primeiro mapa de todos foi feito por Anaximandro, só que era um mapa bastante primitivo. O mapa de Eratóstenes, olhando agora, parece também primitivo. Porém, se prestarmos atenção nas regiões principais, as regiões que compunham o mundo conhecido pelos gregos, é até um mapa bastante correto. O Egito, ali o rio Nilo, está aproximadamente correto, a Grécia, a Itália, a Turquia, o Mar Negro. Esse era o mundo que eles conheciam. Além disso, ele não mapeia porque eram regiões desconhecidas para eles. Se fala que os antigos viviam no Velho Mundo, conheciam o Velho Mundo, mas na prática, eles não conheciam nem a metade desse Velho Mundo. Os gregos, por exemplo, não sabiam da existência do Japão, eles não sabiam qual era o tamanho total da África, não sabiam qual era o tamanho da Ásia, a Rússia, por exemplo. Eles conheciam era o Mediterrâneo e as terras próximas ao Mediterrâneo. Além de criar esse mapa da Terra, Eratóstenes descobriu também um modo de calcular qual era o tamanho da Terra, para a sua dimensão real. Todo mundo nesse período já aceitava como verdade o fato de que a Terra é redonda. Pensavam, a maioria, que a Terra estava no centro do cosmos. Porém, Eratóstenes calcula qual é o tamanho da Terra. Acerca do modo como ele fez, nós temos apenas relatos secundários, porque o livro onde Eratóstenes escreveu suas descobertas acabou não sendo preservado pelo tempo. O que é dito é que ele teria lido, na grande biblioteca de Alexandria, uma história dizendo que, numa cidade ao sul do Egito, no solstício de verão, ao meio-dia o sol estava em perfeito zênite, de tal modo que era possível olhar um poço e ver que no fundo do poço não restava nenhuma sombra, o sol estava perfeitamente acima, em zênite. E Eratóstenes, ao verificar a sombra no mesmo dia, na cidade de Alexandria, ao norte do Egito, usando um pedaço de madeira,
verificou que, no mesmo dia, na mesma hora, ele projetava uma sombra, de modo que o Sol não ficava perfeitamente em zênite naquela região, enquanto que na outra ficava na mesma hora, no mesmo dia. E ele pensou que, se soubesse qual era a distância exata entre as duas cidades, poderia calcular qual era a circunferência da Terra. Essa discrepância das sombras imediatamente já demonstra que a Terra possui uma curvatura, porque se não fosse assim, na mesma hora, no mesmo dia, a sombra deveria ser do mesmo tamanho, caso a Terra fosse plana, a não ser que a distância entre a Terra e o Sol fosse muito pequena, para dar uma diferença. Conta-se que Eratóstenes teria contratado uma pessoa especializada em medir distâncias, e essa pessoa teria caminhado de Alexandria até essa cidade ao sul do Egito, contado os passos e obtido uma medição de qual é a distância exata. E com isso ele teria feito o cálculo e descoberto qual é o tamanho aproximado da Terra. Ele teria acertado com a precisão de 99%. Porém, como eu disse, já que é um relato secundário, talvez o modo como ele tenha feito tenha sido diferente. A Terra tem 40 mil quilômetros. Eratóstenes chegou num número muito próximo disso. Ou seja, desde antes da época de Cristo, há mais de 2000 anos, que se tem uma demonstração de que a Terra é redonda e também se tem o tamanho muito aproximado da Terra, cerca de 40 mil quilômetros de circunferência. Inclusive, conta-se que Ptolomeu teria realizado cálculos distintos do de Eratóstenes e Cristóvão Colombo teria talvez fraudado os cálculos para afirmar que a Terra era menor do que de fato é, porque ele estava propondo para cidades da Itália, para a Espanha e outros países, realizar uma viagem marítima até a Índia, porém indo pelo Oceano Atlântico, que até então não era navegado. Dizia que, indo em direção a oeste, mais facilmente, mais rapidamente se chegaria do outro lado do mundo, que é a Índia, a Ásia. Porém, se o cálculo de Eratóstenes estava correto, essa distância seria muito grande. Seria mais longe ir pelo Atlântico. Eles não sabiam da existência da América, né? Então seria só o oceano imenso, combinação do Atlântico mais a América e mais o Pacífico. E seria atravessar mais da metade do mundo. Uma viagem extremamente longa e, na época, impossível de ser realizada. Porém, para obter as finanças necessárias para a sua viagem, Colombo falou que a Terra era menor do que Eratóstenes havia dito. A Terra não é tão grande, ele disse, então é possível mais facilmente indo pelo mar, indo pelo Atlântico e chegar à Índia. É claro que Eratóstenes estava correto. Colombo navegou, chegou numa região de terra e falou: ora, estamos na Índia. Estava, na verdade, no Caribe, nas ilhas da América Central. A Índia ainda estava a meio mundo de distância. Ele teria que atravessar todo o gigantesco Oceano Pacífico, caso tivesse uma passagem ali pelo mar. Porém, quando ele retorna, ele afirma que havia chegado na Índia. É por isso que as pessoas que vivem nessa região, na América Central, depois América do Sul e do Norte, foram chamados pelos europeus inicialmente de índios. Então é possível perceber que ainda na época de Colombo, pouco mais de 500 anos atrás, ainda predominavam essas teorias da Grécia Antiga, as teorias cosmológicas, a visão que eles tinham da Terra, do cosmos, de modo geral. Isso começa a mudar no século XVI. Começam a surgir pensadores que propõem teorias diferentes, resgatam teorias antigas, buscando uma outra explicação, uma outra descrição do universo. Um dos que fizeram isso foi Nicolau Copérnico. Copérnico defendeu a teoria heliocêntrica, a que coloca o Sol, Hélios, no centro do universo. Como vimos, Aristarco, mais de 1500 anos antes, defendeu essa teoria, porém na época ela não foi aceita. Argumentaram: Aristarco, se o Sol está parado no centro e a Terra está girando em volta,
Por que nós não sentimos o movimento da Terra? Aristarco talvez não soube responder. Perguntaram: Aristarco, se a Terra está girando nessa velocidade tão grande, por que os pássaros que estão voando no céu não são jogados para fora? Por que os ventos não são imensos, já que a velocidade deveria ser imensa também? Aristarco não soube responder. Ele sabia apenas que os cálculos eram mais fáceis se colocasse o Sol no centro. Era mais perfeito, mais simples, então deveria ser isso aí de fato. Por muito tempo, essa teoria foi esquecida. Copérnico a defendeu novamente. Por conta disso, o heliocentrismo ficou também conhecido na época como copernicanismo, ou sistema copernicano, opondo-se ao antigo sistema ptolomaico, ou aristotélico-ptolomaico, que era o sistema geocêntrico, considerava a Terra imóvel no centro do universo. Importante notar que, na visão de Copérnico, o universo ainda era perfeito, ainda era finito, composto de esferas concêntricas e perfeitas. A única diferença era que, ao invés de estar a Terra no centro, estava o Sol. Essa teoria afirma também a rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. Alguns filósofos da antiguidade chegaram a propor que a Terra gira, e que isso explicaria a passagem do dia e da noite. Porém, essa teoria, assim como a de Aristarco, foi recusada, porque se a Terra gira, como nós não sentimos ela girar? Porém, assim como colocar o Sol no centro facilita os cálculos, e é uma explicação mais elegante, também afirmar que a Terra roda em torno do seu eixo é uma explicação mais simples e aparentemente mais perfeita do movimento aparente do dia e da noite. Aqui nessa imagem mostrando o movimento da Terra a cada 1 hora, inclusive sendo possível ver as cidades que estão iluminadas à noite. Então, segundo essa visão, o movimento da Terra, não o movimento do Sol, explica o ciclo do dia e da noite. Outro astrônomo importante que viveu aproximadamente na mesma época foi o Kepler. Kepler foi um grande astrônomo, principalmente porque ele colheu uma quantidade imensa de dados, mais do que qualquer outro antes dele. Kepler observou o céu por cerca de 20 anos. Observou e fez anotações. Ao fim de todo esse estudo, o que ele verificou era que a órbita dos planetas em torno do Sol. Ele primeiro defende a teoria heliocêntrica, assim como Copérnico, ao ver que os cálculos ficavam mais simples e parecia fazer mais sentido colocar o Sol no centro e não a Terra. Porém, ao observar por décadas o movimento celeste, ele verifica que o movimento não é perfeitamente circular. Ele vê que os planetas não descrevem órbitas na forma de círculos perfeitos em torno do Sol, mas que, na verdade, eles realizam órbitas elípticas. Uma elipse é como um círculo achatado. Às vezes o planeta passa um pouco mais perto do Sol, às vezes um pouco mais longe. Qual era o problema disso? Ora, se fosse assim, o céu não seria perfeito. Um círculo é uma forma perfeita. Uma elipse não é uma forma perfeita. Além do mais, não apenas não está a Terra no centro, mas sequer o Sol está no centro real ali do todo. O Sol está num dos focos da elipse, num dos dois focos, e não no centro geométrico dela. Então seria aproximadamente assim. Aquela figura anterior, mais exagerada para mostrar a elipse, não é tão achatada assim, porém, os planetas não descrevem órbitas perfeitamente circulares em torno do Sol. Kepler verificou essa realidade, porém ele não queria acreditar nisso. Kepler, assim como outros astrônomos de sua época, ainda estava muito influenciado pela filosofia de Aristóteles e filosofia de Platão. Aqui, por exemplo, nessa imagem, mostra os sólidos perfeitos de Platão. Kepler pensou que o universo, sendo perfeito, como deveria ser, embora estivesse o Sol no centro ao invés da Terra, as órbitas deveriam ser perfeitas, e sendo perfeitas, elas deveriam se encaixar
Os sólidos perfeitos, as órbitas dos planetas, a distância que os planetas orbitam, deveria corresponder à distância dos vértices ou dos lados dessas formas perfeitas, dessas formas geométricas perfeitas, o tetraedro, octaedro, dodecaedro, ou seja, a distância entre eles também seria perfeita. E Kepler passa vários anos tentando enquadrar as órbitas dos planetas nesses formatos geométricos, nesses sólidos perfeitos. Claro que depois que a realidade se impõe a ele, demonstrando que os planetas não giram em órbitas perfeitas, também seria impossível enquadrá-los nesse modelo geométrico. Então ele abandona essas ideias.